Olá, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Seguindo o nosso tema sobre a vida no mundo espiritual, hoje vamos tratar da questão a respeito das relações no além-túmulo. Como é a estrutura essa sociedade no além-vida, né? Além da vida física. Vamos ver, né? Princípios que a regem são um tanto quanto distintos daqueles que nós temos aqui na nossa vida terrena, né? Lá vige o princípio da autoridade moral. O que significa isso, né? Significa que os espíritos não têm outra vinculação na sua hierarquia, na sua estrutura social, que não sejam os valores morais. O que vale é a vida interior, tá? Já que a exterior não há é a consequência direta dessa vida interior mais elevada. Então, da existência de diferentes ordens de espíritos, né? Aquela famosa escala espírita da qual nós temos um vídeo aqui no canal. Então, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta é que sim, né, como nós dissemos, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que exercem por um ascendente moral irresistível. Então, a isso nós chamamos princípio da autoridade moral, que é totalmente vinculado, como dissemos antes, à vida interior, à conquista da evolução pessoal. E esse ascendente moral, portanto, que o espírito adquire, ele vai ter este outro caráter que está aí na nossa tela, né? E a pergunta: se podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E a outra resposta é que é irresistível. Então, portanto, essa autoridade moral que governa, né, na vida superior, na vida espiritual, ela tem essa característica, né? Ela é uma autoridade totalmente moral, do interior, das conquistas da vida íntima, né, do intelecto, dos sentimentos, das virtudes dos espíritos, e essa conquista ela dá essa autoridade moral, e essa autoridade moral tem a característica de ser irresistível. Portanto, na presença de um espírito superior, os espíritos inferiores automaticamente obedecem. O poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Eu posso alegar eventuais títulos de nobreza, títulos acadêmicos, patentes, todas essas questões que estruturam a nossa sociedade material, né? Fazem essa escala social que nós temos. E a resposta: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, todos esses títulos que aqui na Terra, para tantas pessoas, fazem tamanha diferença, fazem com que se sintam diferentes de outras pessoas, né? No mundo espiritual não tem nenhum valor. Toda essa autoridade também que estes títulos podem conferir no mundo espiritual também não tem correspondência. Eles são da vida terrena, ficam por aqui. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento, né? O que significa o que estava dito aqui, né? Pequenos serão elevados e os grandes rebaixados.
Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exaltar será humilhado? Então, aqui na vida material, nós prestamos muita atenção ao exterior, tá? Valorizamos títulos, como eu falei antes, algumas pessoas acham que por serem detentoras de determinados títulos, posições, cargos, elas têm direitos, têm preferências, têm autoridade, e que muitas vezes exercem isso até com uma certa arrogância ou com algum orgulho. Isso vale aqui no mundo material. No mundo espiritual, que é regido pela vida interior, esses títulos não vão pesar. Os títulos que irão pesar são aqueles que fazem parte da nossa vida interior. Ou seja, quanto de virtude você desenvolveu, quanto de bons sentimentos você desenvolveu, a sua inteligência, quanto ela foi ampliada, ela foi bem empregada. Isso são os valores reais. Pode, tranquilo e perfeitamente, que uma pessoa com todos esses títulos, sejam eles acadêmicos, sejam títulos nobres, sejam títulos de patentes, enfim, seja também alguém que ao lado desses títulos tenha essa vida interior com muitos bens pessoais, tá? Com muito valor íntimo agregado. Ótimo, tá? Mas na vida espiritual o que valerá será essa vida pessoal, esse íntimo do ser, né? Esses são os valores que irão lhe conferir ou não alguma autoridade moral. Por isso que diz, né, que pode uma pessoa que detenha todos esses títulos no mundo espiritual ser menos do que alguma outra pessoa que lhe sirva, né? Digamos lá, um general pode ser bem menos do que um soldado raso. Por quê? Porque justamente vai valer o interior. E se aquela pessoa tiver um interior mais elevado do que o outro, não importa se o outro era general, se ele era um cardeal, um papa, um rei, uma rainha, um presidente, um desembargador, um ministro, não importa. O que importa será aqueles valores imortais que ele carrega consigo. Os títulos não querem dizer nada, por isso ele poderá, no mundo espiritual, encontrar pessoas que aqui, na nossa estrutura terrena, pertenceram a uma escala social inferior e que no mundo espiritual estão bem mais avançados, bem mais evoluídos. Aquele que foi grande na terra e como espírito vem a achar-se de uma ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Com certeza, né? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Obviamente, né? Nós não mudamos, a morte não significa uma transformação absoluta do nosso ser. Nós continuamos sendo as pessoas que nós somos. Então nós vamos carregar conosco orgulho, vamos carregar vaidade, vamos carregar a crença de que temos ou não, né, uma importância maior do que outras pessoas. E imagine, né, uma pessoa assim que teve um grande destaque na vida material, ao desencarnar descobrir que todo aquele destaque, todos aqueles privilégios, todas as deferências e referências a que ele estava habituado, no mundo espiritual de nada valem. Irão valer outros títulos, talvez ele não tenha dado nenhuma atenção, uma vez que ele ainda sente orgulho e muita inveja, significa que esses bens interiores não tiveram lá o devido cultivo. Então, obviamente, ele continuará, ele vai sofrer o que sofreria, e nós veríamos sofrer aqui na Terra, ter aqueles títulos todos de uma hora para outra
tivessem desaparecido da sua vida e ele tivesse se tornado alguém, como a gente já diria, né, uma pessoa comum. Então, ele teria esse sofrimento e é esse sofrimento que ele experimentará no mundo espiritual. Então, o título nada vale, a superioridade real é a que tem valor e a superioridade real é a da vida interior. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós, constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam, os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Muito bem, então, aqui na Terra nós temos as nossas cidades, elas têm bairros. Tá? Na nossa estrutura aqui no Brasil nós temos as cidades têm bairros, têm distritos e há uma divisão econômica em relação a isso. Todos nós sabemos disso, né? Existem aqueles bairros em que vivem as classes mais privilegiadas, existem aqueles bairros ou regiões das cidades que a gente chama de uma classe média, e existem aqueles bairros de uma classe pobre, e existem os bairros de periferia, onde realmente nós ainda vivemos uma situação de miséria extremamente triste. Isto é econômico. Tá? Aqui é o poder do dinheiro que nos diz onde podemos morar. No mundo espiritual serão os nossos valores, tá? A moeda de compra. Então, nós habitaremos com aqueles que estão afins conosco, tá? Que têm sentimentos semelhantes, né? Vivências semelhantes às nossas. Então, é isso que está grifado aí na nossa imagem, né? Eles vão se reunir também nessas, a gente já falou dos mundos transitórios, né? Nesses locais de habitação no mundo espiritual, conforme a simpatia ou a antipatia que eles sintam uns pelos outros. E também, né? Aqueles que são da mesma categoria, pela afinidade, irão formar os grupos ou famílias espirituais, que nós também tratamos já do assunto aqui, né? A afinidade unindo por laços de simpatia e para atividades afins, né? Objetivos comuns. Até coloquei ali um grupo de jovens com um violão, né? Então, dando a entender que o que os une é o amor à música. Então, assim também nós vamos ter os nossos amigos no mundo espiritual, vamos ter os locais que nós habitaremos, guiados totalmente por essas duas questões: simpatia, afinidade, né? Objetivos comuns, tanto para o bem quanto para o mal, vai depender daquilo que existe no nosso íntimo. E aí, mais uma vez, nós temos a lembrança, né, de que para baixo todo santo ajuda, para cima é preciso muito esforço no mundo espiritual. Então, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedade que eles formam, então vai obedecer a essa regra que eu falei, né? Brincando aí que para cima é preciso muito esforço. Então, os bons vão a toda parte e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. Então, para baixo, todo santo ajuda. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Para subir é preciso esforço. Tá? Não é possível um espírito inferior habitar num local para o qual ele não tem, tá? Aquilo que eu falei, a moeda de compra. Ele não tem vivência interior que lhe habilite ter afinidade, ter sintonia com aquele ambiente mais elevado. Tá? Lá a gente só pode ir de visita, dar uma espiadinha para buscar forças de um dia conseguir viver nesses mundos. Então, a fim de que não
as perturbem com suas paixões inferiores. Olha que coisa, né? A gente pensar que o nosso mundo interior leva perturbação a algum lugar. Mas isso a gente vê aqui também no nosso mundo terreno, né? Quantas vezes nós nos deparamos com algumas pessoas extremamente sofridas, no sentido perturbadas, né? Essa perturbação, pessoa extremamente ansiosa, pessoa extremamente deprimida, pessoa ou então, né, uma criatura extremamente invejosa que está só pensando em coisas, né, que pertencem aos outros e como ela pode ter isto para si. Então, as pessoas que têm esse pensamento triste, né, ou perturbadas de alguma maneira pelas suas paixões, pelo seu mundo emocional conturbado, não é fácil conviver com ela. Nem um pouco, né? Não é fácil. Então, isso perturba, obviamente que perturba, né? Porque não existe nada que contamine mais do que sentimento. Os nossos sentimentos, eles contagiam. A gente pode estar muito bem com alguém, e vamos nos contaminar de alegria, de bem-estar, de disposição, ou ambientes mais, pessoas mais pesadas, não é o ambiente, né? Mas pessoas mais, eu coloquei, né? Ligadas a essas paixões, que a tristeza também é uma paixão, né? Estão ligadas a essa situação de depressão, de ansiedade, ligada a esses sentimentos densos, né? Como tristeza, medo, inveja. Esses sentimentos, eles perturbam o mundo interior. E esse mundo interior, ele repercute no exterior e ele contamina outras pessoas. Pode contaminar, se tiver afinidade, pelos mesmos sentimentos e vão se unir e potencializar isso, ou vai encontrar, né, alguém que não tenha essa mesma sintonia e essa pessoa vai se afastar. E ela vai se afastar, talvez lamentando, talvez, né, querendo fugir. Isso vai depender de como ela lida com essa situação, mas esses nossos sentimentos, todos eles são altamente contagiantes, né? Então vamos procurar olhar para dentro da gente e lembrar disso, né? E esse nosso mundo interior, ele pode sim perturbar outras pessoas. Isso aí não é privilégio da relação dos mundos espirituais, né? Isso também nós vemos aqui no nosso mundo material e vale muito a gente pensar sobre não perturbar a vida dos outros com o nosso mundo de paixões tumultuadas. Então vamos olhar para esse nosso mundo interior e começar a trabalhar ele para que não seja difícil conviver conosco, né? Para que a gente não tenha essa interdição aí, né, para que a gente não leve perturbação a outros espíritos, não leve perturbação a outros lugares, que a gente consiga se relacionar com os outros em paz, que a gente consiga conviver nesse ir e vir do mundo tranquilamente, né? Isso depende do nosso esforço. A gente se libertar de algumas coisinhas, tipo essa que está aí na tela, né? A gente começar a olhar para dentro e já ir fazendo essa limpeza interior. Então, por que os espíritos imperfeitos se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, os espíritos ainda inexperientes alcançarem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Então, sim, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas querendo puxar o tapete do outro, né? Querendo fazer com que ele fique no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, sim, né? Nós vemos esse desejo nas pessoas desencarnadas, como já dissemos muitas vezes aqui nos nossos vídeos do canal.
não vai ser diferente, porque simplesmente a morte é o fenômeno biológico que nos desliga do corpo material, mas o ser espiritual é o que nós temos no íntimo, no nosso coração, no nosso pensamento, e ele continua existindo na outra dimensão, exatamente como é. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, o que nós temos aí é que há a comunicação entre os espíritos, obviamente, né? Nós somos seres que nos comunicamos de diversas formas, né? Nós somos seres sociais e não haveria como sermos sociais sem sermos comunicativos. Isso é prioritário. No entanto, no mundo espiritual, o que comunica é o pensamento. E ao invés, né, de usarmos, como no caso, a comparação, aqui eu estou falando, né, e é o som que está permitindo que vocês ouçam o que eu estou dizendo, né, está sendo captado por um microfone, enfim, mas é o ar que permite que tudo isso aconteça. No mundo espiritual é o fluido universal, que também nós já falamos lá nos nossos primeiros vídeos aqui no canal. Então, esse fluido universal que envolve a tudo, ele também tem essa função de permitir a comunicação entre os espíritos, entre os seres, né? E essa comunicação pelo pensamento, uma espécie de telepatia. A gente vai voltar a falar mais adiante. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros, já que a comunicação é por pensamento, né? Quando nós nos comunicamos pela palavra, que, né, comparando com a nossa condição terrena, usando o ar e a palavra, eu posso estar pensando uma coisa e falando outra. No mundo espiritual, a comunicação é por imagem, é pelo pensamento. Então, eu vejo o que o outro está pensando. Ele não precisa expressar isso pelo som com palavras. Tá? A imagem está lá e é perceptível pelo outro o conteúdo do pensamento. E nós também pensamos por imagens, né? A nossa mente ela é repleta de imagens e essas imagens nós revestimos com palavras. Mas o nosso pensamento é imagem, né? E é esse pensamento que é comunicado entre os espíritos. Então, não, né? Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto seus certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros se julgarem útil fazê-lo. Então, aqui a gente vai ter uma diferença, né, de vibração, de sintonia, de elevação espiritual, aonde muitas vezes um espírito menos evoluído ele tem dificuldade de perceber que ao seu lado, pode estar bem ao lado mesmo aqui do ladinho, o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, como queiram chamar, e ele não consegue perceber. Por que ele não consegue perceber? Porque o seu pensamento, a sua vibração, a sua elevação moral não lhe permite prestar atenção e então perceber, lembram das sensações e percepções dos espíritos? E então perceber esse ser mais avançado que está ao seu lado. A outra questão é que também pode, em determinadas situações, esses espíritos não acharem prudente serem vistos. Então, um espírito superior, sim, ele pode desejar não ser percebido, tá? Então, quando ele julgar útil fazer isso, ele tem condições de não ser percebido. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. Repetindo a pergunta, me desculpem. Então, perfeitamente.
e assim de geração em geração. Então, sim, né? A resposta é que nós nos reconhecemos no mundo espiritual e vamos reconhecendo sempre, né, de geração em geração. Então, vamos reconhecer nossos pais, vamos reconhecer amigos, pessoas que já partiram dessa vida que está em curso e até de outras, né, anteriores. Como é que que os que se conhecem na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra, né? E aí eu coloquei aí na imagem, né, um livro cheio de imagens de vida. Então, quando nós recordamos a nossa vida pretérita, né, nós vamos ver também a das pessoas que fazem parte dela e veremos quando eles desencarnam, que estão no mundo espiritual, né? Enfim, acho que isso está bem fácil de compreender ali, que à medida em que a gente vê a nossa vida, nós vamos vendo também aqueles que fizeram parte dela e onde eles se encontram. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser que se enganou. Então isso é muito interessante, né? A gente observar essa diferença, né? Então, a do justo como um bem-amado irmão há muito tempo esperado, quer dizer, a gente aguarda com alegria, aguarda com uma festa, né? Uma recepção festiva. Já a do mal, há com lamento, há uma tristeza, né? Porque se enganou. Então vejam, né? Não quer dizer que ele vai ser escorraçado, mas há uma tristeza em receber alguém que faliu no seu próprio propósito, né? Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhe assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. A gente também já comentou isso, né? São sentimentos que se afinam. Então, esse natural desejo de aumentar aquele grupo com o qual se vincula ocorre tanto para o bem quanto para o mal, né? Dependendo dos valores que cada um desenvolve. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, olha só, vamos ficar nesse finalzinho antes de seguir na resposta. É muito frequente quando nós estamos lidando com uma pessoa em estado terminal que ela refira e até converse com amigos e com familiares que já faleceram, né, desencarnados na nossa linguagem. E muitas vezes é tido como a pessoa está alucinando. Isto é praticamente quase que uma regra geral, é muito difícil se acompanhar uma pessoa nessa condição e não se ver este fenômeno, né, dela buscar esse contato com aqueles espíritos já desencarnados. E ela fala com eles como se eles estivessem ali naquele momento presente, de fato. Então, é diferente da situação de uma pessoa, por exemplo, um idoso que tem Alzheimer e refere a presença de pessoas que, para quem está cuidando, sabe que são pessoas já falecidas, aquilo se trata de lembranças e dele retornar, dele paciente, dele pessoa portadora de Alzheimer, retornar a sua vida, as suas lembranças, né, ao passado. Então, o passado dela é presente e por isso ela fala nessas pessoas. Diferente de uma pessoa que está num estado próximo do desencarne
em que ela refere à presença de familiares, de amigos já desencarnados. Ela tem consciência de onde ela está, do que ela está fazendo, de qual é o seu momento presente e refere e conversa com essas pessoas como se elas estivessem ali, porque de fato elas estão. É o que diz ali, né, quando fala que esses espíritos familiares felicitam a alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada, quer dizer, como alguém que conseguiu vencer as suas provas, os seus propósitos de crescimento, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, nesse processo de desencarnação, existe uma grande ajuda, né, desses familiares, essa ambientação no mundo espiritual novamente. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes, e no caso é uma punição. Então, aí também a gente tem nesses momentos algumas situações, pessoas que podem ter até a presença de espíritos obsessores, né? Enfim, tudo depende de como se vive. Parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Muito bem, isso aqui nos fala que essa lei de simpatia, de afinidade, que regula todas as relações humanas, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, ela é dinâmica. Então, não é uma questão, eu simpatizei muito com essa pessoa e seremos simpáticos por toda a eternidade. Não. Essa simpatia, ela vai depender da velocidade com que cada um de nós evolui, dos nossos esforços. Mas muitas vezes também essa questão, né, de diferença de caminhar mais rápido ou menos rápido, né, nas trilhas da evolução, fazem com que pessoas que a gente pode ter tido uma ideia de não ter simpatizado num determinado momento da nossa vida, a gente encontre mais adiante e tenha com ela uma incrível afinidade que nós não tivemos naquele momento primeiro. Por quê? Significa que esse caminho evolutivo, esse percurso, esse aprendizado da vida nos aproximou de alguma forma. Nós caminhamos, cada um na sua vida, cada um com as suas coisas, mas caminhamos para um mesmo patamar de evolução, né? Para um mesmo nível de entendimento. E nesse mesmo nível de entendimento, nós temos simpatia. Em diferentes níveis de entendimento, nós temos um natural afastamento, né? Que vai se chamar antipatia. Não significa que existam sentimentos ruins, só não existe afinidade, não existe aquele sentimento de amizade, de bem-querer. Não temos muito com o que conversar, como a gente diria, né? Olha, não tenho muito o que dizer para essa pessoa, não tenho muito, né? Não temos, nosso santo não se cruza, como a gente fala, né? Então é isso, isso é simpatia e antipatia, né? E isso é dinâmico. Então, sempre assim, se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Tá? Então, esse manter os elos de simpatia, de afinidade, significa andar junto, caminhar na mesma direção, buscar, né, os mesmos interesses, os mesmos propósitos, ter o mesmo nível de empenho, enfim, tá? Chegarmos no mesmo nível de evolução. Isso faz com que a gente ande sempre junto. E a gente, por algum motivo, ou geralmente
por uma questão de que um fica mais parado e o outro segue adiante, abre-se nas relações, né, nas nossas relações humanas, um espaço, né? Há um vazio. Esse vazio é justamente essa falta de sintonia, porque um avançou mais, né, na evolução do que o outro, e aí às vezes o diálogo já vai se tornando mais escasso. Então, em todas as situações, vocês podem pensar, né? Devem, inclusive, pensar sobre isso. Reflitam, pensem nas relações de vocês, né? Nos diversos tipos de relacionamento, amigos, relacionamentos afetivos. Todos eles se regulam por essa mesma lei, né? Da questão da simpatia e da afinidade ao longo da nossa evolução. Quando elas deixam de existir, naturalmente há um afastamento ou há uma antipatia. Tá? Então, ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre. No mundo espiritual vai ser a mesma coisa. Então, quando houver essa simpatia e essa mesma jornada, estarão juntos. Aí estão as nossas referências do que foi abordado nesse nosso vídeo de hoje, né? Para que vocês deem uma lida, para que vocês aprofundem um pouco mais isso. E nos veremos novamente no nosso próximo encontro, seguindo ainda nessa série sobre a vida espírita, e falaremos sobre relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Portanto, vamos seguir neste último tema, né, do nosso último slide, aprofundando mais essas questões e falando também sobre isso que a gente vê tantas vezes, né, nas bancas de revistas e programas prometendo o encontro com a nossa metade eterna. Okay? Vamos falar sobre isso. Bem, aguardo vocês então para o nosso próximo encontro e até breve.